Boa tarde a todos e a todas. A minha experiência, né, na pesquisa histórica, né, sobre justamente a participação dos leigos na Igreja Católica. Né? Então, pelo que eu acompanhei, né, algumas conferências, né, aí de vocês, né, é mais centrado justamente no papel aí, né, do religioso e da religiosa. Né? E hoje é uma leiga que vai falar do outro lado, né, que é justamente, né, a percepção, a interpretação, né, que os leigos e as leigas fazem aí da obra do padre Júlio Maria de Lombardi. Né? Então, primeiramente, o título, né, a influência do padre Júlio Maria de Lombardi na formação da família cristã. Né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, aí por ordem de fundação, né, agradecer a Congregação das Filhas do Coração Imaculado de Maria, aos missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento e a Congregação das Irmãs Sacramentinas de Nossa Senhora. Né? Aí, quem intermediou os contatos foi o padre Heleno, né, que já havia sido muito receptivo, hospitaleiro, junto com a irmã Jovelina, em 2002, quando eu vim para cá, para fazer a pesquisa, né, naquele momento, do meu mestrado. Então, eu queria ter mais oportunidade, fontes de trabalho, né, aí, sobre o padre Júlio Maria, entrei em contato, né, e eles me receberam muito bem. Então, o que acontece? Há quase 13 anos atrás, eu vim até Manhumirim, né? E foi uma viagem, veja, eu venho de Curitiba, né? Então, uma viagem um tanto quanto longa, né? Fiquei aqui hospedada com as irmãs sacramentinas durante 10 dias, né? Conheci o seminário, conheci o quarto do padre Júlio Maria, conheci a igreja matriz, né? Conheci o museu aqui, né? A documentação do museu, a documentação da igreja matriz. Então, ampliou meu leque, né, de fontes históricas para a minha dissertação de mestrado, né, que eu defendi daí em 2013. Né? Foi uma visita encantadora, todo muito mundo hospitaleiro, aberto. Né? E agora, né, em 2014, né, eu recebi o convite do padre Heleno e tive a felicidade de repetir essa visita, né, a Manhumirim, uma viagem longa, novamente. Né? Fiquei hospedada lá em Belo Horizonte com as irmãs sacramentinas e fizemos a viagem juntas, né, de ônibus, né, uma viagem assim, como é que eu posso dizer, quase que homérica, para chegar aqui, né, que demorou muitas horas, né, para chegar até aqui. E, né, eu tive muita felicidade também nessa viagem, perceber a alegria, né? A alegria quando as irmãs chegaram até a cidade, umas revendo a cidade, outras conhecendo a cidade do fundador. Né? Então, foi um outro momento meu, né, aí, né, com os congregados, diferente daquele de 2002, né, porque eu também era uma pessoa diferente, né, eu estava brincando naquela ocasião, eu ia estudar as mães cristãs, porque minha mãe era uma mãe cristã. Né, agora eu já sou mãe. Né, quem viu a menininha andando por aí, né, a Lívia, né, a única criança andando no simpósio, era minha filha. Então, eu até fiquei pensando que talvez se eu fosse analisar as obras do padre Júlio Maria, já seria um olhar diferente, né, por causa dessa experiência materna também. Né. Então, a minha conferência, né, está dividida aí em algumas partes. Né. Por que eu escolhi o tema? Por que eu escolhi o padre Júlio Maria de Lombardi? Né. A questão das ações do padre na cidade de Manhumirim, né, a partir de 1928, e a questão das obras, né, dos livros. A gente fala obras, aí pode até confundir com outras ações dele, né, como a construção do hospital, das congregações, então dos livros. Né, não todos os livros, né, mas os livros que traziam informações sobre o culto mariano.
né, ou uma representação do que deveria ser uma mãe cristã. Né? Então, para começar, né, a questão da história e da religião. Né? Já começa assim, né, o nosso encontro. Né? Eu sei que tem leigos e leigas aqui no público, mas sei também que tem uma grande, né, porcentagem de religiosas e religiosos. Né? Então, o que acontece é o encontro de duas comunidades. Né? É a comunidade dos agentes do sagrado, como diria Bourdieu, né? E a comunidade dos historiadores. Né? Então, né, é esse encontro, né, que, na verdade, até eu cito ali o Michel de Certeau, que era um historiador jesuíta, francês, né, que ele tem um texto que foi publicado em 1975, chamado A Operação Historiográfica. Né, para falar um pouquinho dessa questão da escrita da história, né, para dizer por que eu escolhi esse tema, o padre. Né. Então, o Michel de Certeau, ele tem, né, vários livros, textos sobre história da religião, justamente por ser jesuíta, né. A questão da hagiografia na história de santos e santas. Ele tem alguns escritos sobre teoria da história, que é, no caso, por exemplo, esse texto da Operação Historiográfica. Então, ele vai dizer o quê? Que o historiador sempre vai pegar as fontes, como eu peguei, né, os livros do padre Júlio Maria, o livro Tombo, da Igreja Matriz, e eu sempre vou tentar ver a intenção, o contexto daquela obra. E ele vai dizer que o historiador também, né, o texto do historiador também tem um lugar de produção, tem um contexto de produção. Né? Então, o lugar social. Então, o que acontece? Dependendo do momento da historiografia, alguns temas vão ser mais importantes do que outros. Né? Possivelmente, para o historiador do início do século XX, não era importante o tema que eu escolhi. O papel feminino na igreja. Né? Porque, né, a ênfase era o papel masculino na esfera pública. Né? Então, o fato de eu ser uma historiadora aí, né, no final do século XX, início do século XXI, né, já faz com que eu esteja mais sensível a alguns tipos de temas e não a outros. Né? Não se trabalha mais, por exemplo, só a questão do Estado, mas a questão dos movimentos sociais. Então, há uma sensibilidade diferente, né, dependendo do contexto. A mesma coisa se a gente for pensar a questão da Igreja Católica. Eu estava, né, na hora do almoço, comentando com a irmã Cacilda, né? Se a gente for pensar, né, tem a Igreja pós-Vaticano II, né? A gente vai olhar lá né, para o passado, aí esse período do padre Júlio Maria, a gente não pode ir com um olhar, digamos aí, de julgamento, a partir da Igreja de hoje. Né? Nós temos que compreender, né, as ações e os livros do padre naquele contexto específico do catolicismo brasileiro e mundial. Né? Então, a mesma coisa, a história tem a sua história. Né? Então, esse interesse por temas ligados às mulheres, à família, é da década de 70 para cá, 1970 para cá, na historiografia. Né? E alguns meios acadêmicos ainda considerado um gueto. Eu participo do núcleo de pesquisa na Federal do Paraná, que é o núcleo de estudos de gênero, né, que justamente estuda essa questão da relação do masculino e do feminino, né, as hierarquias estabelecidas entre o masculino e o feminino. Né. Então, tem essa questão do lugar. Então, dependendo do lugar, você vai usar uma técnica. Né. Então, ele vai dizer, tem um lugar e tem uma técnica. O que é a técnica? Que fontes que você vai usar? Né, se eu me interessei por um determinado tema, eu vou escolher determinadas fontes para me dar informações sobre aquilo que eu quero estudar. Né? Tinha uma época na historiografia que você queria estudar, ir nos registros paroquiais, né, para trabalhar a história da população. Então, você queria trabalhar a história da população de Manhumirim, você ia lá nos registros paroquiais, aí você queria ver o quê? A questão da quantidade, e não uma história qualitativa, mas de quantitativa, de quantidade de moradores. Né? Agora, a história trabalha mais com essa questão qualitativa.
Então, por exemplo, a análise do discurso eclesiástico, a questão da representação materna, como, né, eu trabalho na minha dissertação e na minha tese. Então, né, o foco da história se transformou também. Né? Então, a técnica, as fontes que você vai usar, as perguntas que você vai fazer para as fontes. Né? Isso tem a ver com o lugar que o historiador pertence. Porque acontece o quê? Né, eu estava fazendo a pesquisa da dissertação, fui bem recebida aqui em Manhumirim, tive contato com as fontes, aí eu tinha que escrever um texto para a qualificação. Primeiro que passa pelo orientador, depois pela qualificação, que são mais de 2 professores doutores que vão, né, justamente criticar o texto. Então, o que acontece? Eu passo por uma aprovação da comunidade que eu pertenço, que é de historiadores. Né? Então, é o encontro da comunidade religiosa com a comunidade, né, e dos historiadores. E a questão da escrita. Então, o Leandro falou da minha dissertação, o título, né, As Guardiãs do Lar. Né? Então, quem quiser, encontra facilmente, né, na internet, é só digitar meu nome, Nádia Maria Guariza, e vai aparecer lá a dissertação. Né? Então, o que acontece na dissertação... Tem muita coisa, né, que, na hora que você vai escrever, não aparece. É o que o Sertor fala assim, a escrita, a narrativa da história esconde os andaimes, né, aí da história. Estava falando com a irmã Terezinha, né, que está trabalhando com o processo de beatificação do padre, ela estava falando das cartas, né, que o padre Júlio Maria respondeu. Né? E eu falei para ela que é justamente a riqueza das cartas como fonte, é justamente que mostra os andaimes. Né? A gente vê lá o hospital pronto, mas a gente não sabe todo o processo que foi a construção do hospital. E as cartas podem trazer esses andaimes que não aparecem. Né? Então, de uma certa forma, quando vocês vão lá ler a minha dissertação, que o 2º capítulo é sobre o padre Júlio Maria, e tem uma parte também do 1º capítulo que eu falo das associações leigas aqui em Manhumirim, né, vocês vão ver uma narrativa. Né? Eu não vou contar tudo isso, fui até Manhumirim, fui bem recebida, né? Não vou contar tudo isso no texto. Né? Não vou mostrar os andaimes, né, de como eu produzi. Então, ele fala justamente isso. O texto pronto parece magistral, é aquilo que aconteceu. Mas, na verdade, o que acontece é que uma coisa é o passado e outra coisa é a história. O passado, a gente nunca mais vai saber o que aconteceu. A história é um retrato sobre o passado. É o que o Sertor fala, que o historiador emoldura os mortos. Meio macabro, né, o que ele falou. Mas é essa questão, você cria uma imagem sobre o passado. Né? É a fragilidade epistemológica da história, porque você sempre está trabalhando com aquele que não está mais, o ausente. Né? Você tem que acreditar nas fontes que você conseguiu reunir. Né? Então, por que, afinal de contas, eu escolhi trabalhar com religião, e especificamente o catolicismo? Né? Eu já falo assim porque até me sinto sempre um pouco deslocada, que nós temos congressos da Associação Nacional de Historiadores. Então, claro, tem o grupo de trabalho de religião e religiosidade. E quando eu vou para apresentar entre eles, ninguém trabalha com feminino, gênero. E se eu vou no grupo de gênero, ninguém trabalha com religião católica. Né? Então, eu sempre parece que eu estou no lugar, né, assim, errado ou criando um certo incômodo, né? Porque eu estou fazendo uma pesquisa, até sobre o padre Júlio Maria, eu já vi alguns outros trabalhos, né? Mas essa questão da temática, alguns trabalham mais a questão política, né? E, geralmente, né, quem faz esse recorte aí de uma discussão sobre a questão da representação feminina, a família, né, são raros. Né? Então, como é que eu me interessei, né? Na minha graduação, eu tinha uma bolsa de pesquisa chamada um Programa de Aperfeiçoamento de Treinamento, que é o PET da CAPES, e a gente trabalhava período medieval. Imaginem vocês, né? Que, claro, grande parte do período medieval tem uma influência muito grande da Igreja Católica. Então, eu fui influenciada pelos medievalistas franceses,
George B., Jacques Legoff, né, ambos já falecidos, que trabalhavam muito essa questão. Os últimos trabalhos deles, eles trabalhavam com, por exemplo, Legoff, a criação do purgatório, da ideia de purgatório, né, no período do final da Idade Média. O George B. trabalhava a questão da criação do sacramento do casamento no período medieval, as geografias, né, histórias de santas também, e santos. Trabalhava muito com o discurso eclesiástico, né, mostrando também um embate entre a nobreza e o discurso eclesiástico. Então, isso acabou, como eu posso dizer, influenciando aí, né, enveredando para esses caminhos. Aí a minha monografia de graduação foi sobre Santo Agostinho. Foi umas prédicas de Santo Agostinho às viúvas. Então, já uma relação do que o padre estava falando para as mulheres. Muito bem. A outra questão que me levou a trabalhar a questão da religião foi minha formação familiar. Sou como eu falei, de ascendência italiana, uma comunidade bem pequena, menor que Manhumirim. Pense, um lugar bem pequenininho, uma colônia. Né? E eu morava de frente à igreja. Na verdade, a igreja não era uma paróquia, né? A gente tinha missas, como eu posso dizer, de uma vez por mês, e depois os outros dias eram o ministro da Eucaristia, né? O celebrante, né? Não tínhamos aí a presença constante do padre. E minha mãe participava de maneira intensa, né, dos trabalhos da igreja, fazia as leituras. Em casa ela fazia coleções de estampas de santos, né? Então frequentemente eu tive, como eu falei, tinha uma mãe cristã, né? Então isso acabou me influenciando, né, pensar essa questão. Ela fazia e ela queria continuar os estudos justamente em escola de irmãs, né? Só que o meu avô não permitiu, enfim. Então eu tenho essa ligação muito próxima com a igreja, justamente pela formação que eu recebi da minha mãe. Mais do que meu pai. Meu pai era meio arredio, assim, a ir até a igreja, né? Mas minha mãe era constante, né, nessa questão. Então, de uma certa forma, essa formação familiar, né, acabou também me influenciando, porque eram momentos também de alegria, né? Os momentos de novena na casa da minha avó, na casa da minha mãe, dos cânticos, era um momento realmente, né, do encontro, né? Era muito, né, alegre. Mas, ao mesmo tempo, meus pais se separaram quando eu tinha por volta de 8 anos. E daí minha mãe caiu em depressão e ficou alguns anos repetindo a frase: o que Deus uniu, o homem não separa. E daí eu cresci, dos 8 aos 12 anos, ouvindo essa frase. Então, quando eu cheguei na faculdade, né, digamos assim, isso acabou, né, criando, como posso dizer, como os historiadores falam, né, francês, uma ego-história, que, na verdade, a escolha do tema, né, para o historiador é uma escolha subjetiva, né, do que nós vamos estudar. É claro que, na hora que nós vamos estudar, aí sendo um pouco weberiana, você vai usar um método, né, para criar um certo distanciamento em relação a essa subjetividade que te levou a estudar esse objeto. Então, por isso que eu fui estudar as mães cristãs, porque minha mãe era uma mãe cristã que, na verdade, se sentiu desiludida, né? Não com a igreja, mas com a experiência do casamento, digamos assim. Então, por isso que eu fui estudar essa questão do agente sagrado, já falei, né? Então, eu fui estudar essa questão aí da igreja e do feminino, né, principalmente da questão das leigas, porque minha mãe era uma leiga que participava de maneira efetiva. E até me esqueci de mencionar a experiência das missões, né, nós recebemos as missões, então minha família participou de maneira ativa aí, né, dessas visitas, recebia, né, os seminaristas, os padres, enfim, era um momento assim de confraternização, de encontro também aí com os religiosos. Pois bem, mas por que o padre Júlio Maria? Né? Então, eu já tinha estudado as prédicas do Santo Agostinho e lá na Federal não se trabalhava medieval ainda, não tinha professores especializados para orientar pós-graduação aí no período medieval. Então, uma professora, Ana Maria Vosne Martins,
ela falou que seria interessante eu trabalhar, obrigada, o século XIX e o século XX. Aí eu comecei a procurar fontes. Aí fui falar com um professor que é especialista em História da Religião, que fez o doutorado dele na USP, o professor Euclides Mark, que trabalhou com as encíclicas do Leão XIII, trabalhou com a doutrina social da Igreja. Eu falei, bem, ele deve saber algum tipo de fonte que eu possa trabalhar essa questão do feminino e a Igreja Católica no século XIX e XX. E ele olhou para mim e falou, não é possível fazer esse trabalho. Né, não vai ter fonte, né, me desanimou totalmente. Aí fui falar com a minha orientadora, não, se você quer, procure. Está parecendo o padre Júlio Maria, né? Se você quer, faça, insista, né? E eu comecei a visitar arquivos, bibliotecas, e na Biblioteca Pública do Paraná, eu achei as obras do padre Júlio Maria. Né? Achei algumas, não todas, né, mas eram duas sobre o marianismo, Nossa Senhora. E daí eu comecei a ver, daí tinha o outro padre Júlio Maria, daí eu fiquei, ué, tem dois padres. E eu peguei uma biografia do Jonathan Serrano, que ele estava fazendo uma biografia do outro padre, que era um médico viúvo do Rio de Janeiro, né, que é muito estudado, né, aí, sobre a história do catolicismo no Brasil, que é o padre Júlio Maria, lá do Rio. E o Jonathan Serrano, né, vai falar, não, a minha biografia é sobre esse padre do Rio. Não confunda com o padre Júlio Maria, de Lombardi, que tem uma escrita açucarada para mulheres. Eu falei, mas é bem esse que eu quero. Olha só, né? É o Jonathan Serrano. Mas é porque ele tinha aquela visão, né, como eu falei, a própria historiografia, se fosse uma historiografia do período do padre Júlio Maria, ia olhar mais, né, com um padre que tivesse uma linguagem mais para o Estado, para político, para o meio público. Né? Mas, como eu sou uma historiadora já, né, aí no final do século XX, início do século XXI, aí que eu falei, não, mas é bem esse que me interessa. Podia não interessar o Jonathan Serrano, mas então agora já sei qual o padre. Aí, só que não tinha todas as obras lá. Daí eu comecei a pesquisar e vi que tinha outras obras. Aí liguei para a editora, o Lutador, e daí entrei em contato com o padre Heleno. Daí ele me colocou em contato com a irmã Jovelina e aí eu vim até Manhumirim, para encontrar as outras obras que eu... Né? Veja, claro que vocês sabem que são muitas obras que o padre tem. Me falaram que é mais de 80. Naquela época me falaram. Né? Não sei, às vezes encontraram mais, né? Enfim. Até poesia, né? Em prosa e poesia, quer dizer, mais de 80 obras. Então, claro, eu não trabalhei com todas as obras do padre Júlio Maria. Nem sei se algum historiador ia conseguir, até porque a gente faz um recorte agora mais delimitado, dependendo, se você vai pegar um historiador que vai fazer uma abordagem da luta do padre contra os protestantes, né? Vai escolher os livros que tratam dessa questão. Né? Ou, né, como nós vimos na conferência de ontem, vai tratar da vida consagrada. É outra, né, outras publicações do padre que vocês vão usar. Né? Como o meu enfoque era a questão da maternidade, então, claro, que as obras de Nossa Senhora, o modelo materno cristão, né, eram a prioridade. Né? Então, né, por que eu me interessei, né, pelas obras do padre? Porque, na verdade, ele estava, digamos, de acordo com a política, né, ultramontana do período, que a gente chama, aí na metade do século XIX, de ultramontanismo, né, que é, digamos, uma política defensiva da Igreja, né, católica no século XIX, diante da perda gradual de alguns poderes, né, a separação do Estado da Igreja, a questão do casamento civil, né, até tem a possibilidade de se perder o território do Vaticano, né, que daí essa ameaça é afastada em 1922. Então, é um período realmente defensivo. Na minha dissertação, o primeiro capítulo eu trabalho com as encíclicas, né, do Pio IX, do Leão XIII, né, e daí entrando no século XX, né, o Pio XI, XII, enfim, né,
o trabalho com as encíclicas, justamente mostrando esse processo aí, né, de defesa do catolicismo. Então, a gente tem que entender também que as ações e as publicações do padre Júlio Maria estavam nesse contexto específico, né, de defensiva e quase de ofensiva do catolicismo, né? Então, muitas ideias concorrentes, as ideias liberais, socialistas, né, a questão das outras denominações religiosas, né, do protestantismo, das igrejas novas protestantes, do espiritismo, da maçonaria, né? Então, é bem nesse contexto, né, aí as ações e as publicações do padre Júlio Maria, né? Então, é nesse quadro mais amplo que a gente procura entender aí digamos, a dinâmica, né, das ações do padre. Tem um autor, o Ivan Manuel, que ele trabalha esse período, ele trabalha com a questão dos colégios religiosos, né? Nós temos aqui muitas irmãs, né, que trabalham na questão educacional, que é justamente desse período aí, né, essa questão de você criar escolas, né, para formar aí a classe média dentro dos parâmetros do catolicismo, né, a questão dos hospitais, né? Então, ele vai falar da teoria dos círculos concêntricos, né, que é reconquistar a sociedade a partir da família. Ao invés de você criar um plano para tentar ir do macro para o micro, você partir da família. E quem que fazia esse papel? Era justamente a mãe, na educação religiosa dos seus filhos. E, muitas vezes, no convencimento do marido, que era arredio à igreja. Só que era um poder sutil. Não ia chegar assim, vamos lá na igreja. Tal. Nós tinha que, não, querido, vamos na igreja, veja bem, né? E pelas beiradas, né? Nada de chegar, né? Lá em Curitiba tem a Arquiconfraria das Mães Cristãs, que começou no Colégio de Sion, em 1910, e tem um manual. E tem os 10 mandamentos da mãe cristã. E um deles é assim, né? Obedecer o marido, né? E assim por diante, né? Você pode convencê-lo, mas nunca entrar em atrito com o marido, porque daí você pode colocar em risco o próprio casamento, né? Então, você tem que usar um poder... Como é que é? Você manda, assim, ele perceber que está sendo induzido a, né? Uma coisa assim, esse é o plano, né? A mensagem era mais ou menos essa. É que nem a Santa Mônica, né? A Santa Mônica, lá no manual das Mães Cristãs, aparece a Santa Mônica como um dos modelos maternos, né? Ficou lá até o último momento, né? O marido... né, no leito de morte, ela consegue fazer ele se converter ao cristianismo. Então, é a persistência da esposa e da mãe, né? Mas uma persistência que não entra em conflito, né? Senão, vamos dizer assim, o padre está tentando colocar, né, digamos aí, o pandemônio, né, dentro do casamento. Não, tem que ser tudo, né? Mas, veja, a Igreja Católica vai, digamos, ter essa ideia da família como célula base da sociedade, mas não é o único discurso que tem essa ideia no século XIX. Também a gente tem que ter essa compreensão, né? Porque senão vai dizer, olha, a igreja maquiavélica, né? Porque há uma tendência aí nos estudos sobre o catolicismo, dizer, olha, né? Olha como é manipuladora a igreja. Não é bem assim, né? Como é que eu posso dizer? Para um discurso ser aceito, ele tem que ter uma identificação, né, por parte das pessoas. Então, na verdade, o que acontece? É o que a gente chama de teoria da domesticidade, que começa no século XVIII. Porque você sabe que tem vários tipos de famílias, né? Então, do século XVIII para cá, se construiu uma representação da família nuclear, papai, mamãe e filhinhos, né? E daí, nessa representação, o que acontece? O papai vai para o trabalho, vai para o meio público, para a política, para os negócios, para o mundo, né, da corrupção que é lá fora, e a mãe fica em casa, protegendo o lar. Ela é a protetora moral do lar.
Então, é a rainha do lar, aquela que fica só no lar, né? Cuidando da educação dos filhos. Mas, veja, é uma representação criada do século XVIII para cá, e não era toda a sociedade que podia ter essa família, né? Pergunto a vocês, o que era a família dos operários no século XIX? Né? Levava os filhos a trabalhar junto, nas fábricas. 12, 14 horas. Então, é uma representação, né, de uma classe sobre, né, as outras. Né? Geralmente a gente pensa assim, hoje, na desestrutura familiar, mas que, né, porque a gente pensa em todas as famílias, papai, mamãe e filhinhos. Né? Mas, na verdade, quantas casas são chefiadas pelas avós, né, que cuidam dos seus netos, né? A gente que trabalha em escola, sabe, vai chamar, né, aquela criança está muito agitada, o que está acontecendo, vão chamar tal. Daí vem a avó. Né? Então, na verdade, né, essa constituição familiar que a gente vê muito em propaganda é uma constituição que é criada do século XVIII para cá. Né? Então, discurso jurídico, discurso médico e religioso também vão usar essa representação do papai, mamãe e filhinhos. Né? Que é da teoria da domesticidade, que é a mulher no lar, educadora. Então, tanto que se você pegar discursos, teses médicas, aí do início do século XX, tem muito de moral e religioso nas teses médicas, que pretensamente seriam científicas, né? Que teria que ter a separação da questão moral e religiosa, mas está lá, essa ideia da educadora moral para o civismo. Você está criando cidadãos. Né? Então, é algo que é frequente em vários discursos nesse período, né? Não só na Igreja Católica. Então, como eu falei, as ações do padre e os livros do padre Júlio Maria estavam de acordo, né, com esse catolicismo, que é essa ideia familiar aí do metade do século XIX e início do XX. Ele era um homem do seu tempo. Né? Então, também não vamos tentar, ai, meu Deus, que horror. Então, ele estava dizendo que tinha que ser assim, essa. Não. Ele e vários diziam isso. Né? Então, com a visita a Manhumirim, teve ampliação das fontes. Né? Eu acho que eu até esqueci de contar a historinha do Ginsburg, né? Que é um historiador italiano, que fala que o historiador, ele trabalha o paradigma indiciário. Né? Então, ele vai fazer uma analogia. Então, por exemplo, um especialista em obras de arte, para procurar as obras de arte que foram falsificadas. Né? Tem uma obra de arte lá do Van Gogh que foi falsificada. Ele vai procurar em pequenos detalhes, vestígios de que aquela obra não é do Van Gogh. Ele não vai pegar nas características mais marcantes. Ele vai pegar no que passa desapercebido, que até o falsário não percebe. Comete um ato falho. Então, ele vai dizer que o historiador, na verdade, ele não trabalha como um cientista da área exata, que tem certeza, né? Porque ele trabalha com aquele que não está mais. Né? Então, ele vai falar que ele trabalha mais ou menos como os caçadores, por indícios. Então, um caçador está procurando lá um animal, ele vai ver o rastro de um animal que passou por ali. Ele vai ver o rastro, ele vai saber que animal é aquele, para onde ele está indo, quanto ele pesa, se ele tem uma característica específica, se ele está mancando, né? Enfim, ele vai, pelo rastro, ele vai ter esse conhecimento daquele animal que não está mais lá. Então, o historiador também vai fazer isso. Então, o que acontece? Quando eu estava lá em Curitiba, eu tinha poucas pegadas do padre Júlio Maria. Uns 2 livros, 3. Então, eu vim até aqui em Manhumirim e tive a oportunidade de ver a documentação da Igreja Matriz, o livro Tombo. Né? Me lembro que o padre Demerval estava junto e falou, nossa, que interessante, eu queria ver quantas pessoas faziam parte da associação, se a associação também tinha as suas atas, né? Porque lá em Curitiba eu trabalhava com uma associação que tinha as atas. Aí ele falou, minha filha, interessante, né? Porque nós nos preocupamos em manter a memória da congregação e não a memória dos leigos.
E não sei se algum leigo teve a preocupação de guardar as memórias, mas na ocasião eu não fiquei sabendo, né? Porque lá em Curitiba nós temos algumas associações que elas guardam as atas, então você tem lá a memória da associação, né? E ele falou que interessante, então, uma leiga que veio se preocupar com a história dos leigos aí trabalhando com o padre Júlio Maria, aqui em Manhumirim. As fotos, eu trouxe algumas fotografias também que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? E aí, pelas fotografias, pelo livro Tombo, eu tive outra dimensão do padre, que é a dimensão do pároco, né? Porque, claro, a gente vai ver que não tem uma desvinculação das ações dele aqui como pároco e as obras dele, né? Tem algumas partes da Mulher Bendita que são, né, as publicações que ele fez, né, justamente rebatendo os protestantes as objeções ao culto de Nossa Senhora, né? Uma coisa está ligada à outra, mas era uma dimensão, né, é um andaime que eu não via pelos livros, né, que eu tive oportunidade quando eu vim até aqui e tive essas outras pistas. Então, aí eu já peguei, né, na ocasião, o livro Tombo, de 1928, quando ele chegou aqui, né, na cidade. Então, na verdade, claro, na minha dissertação eu faço uma breve biografia, que, aliás, eu não vou repetir aqui, que vocês sabem melhor do que eu, bem melhor, digamos, né? Só que eu vou frisar justamente da chegada dele aqui à cidade em diante. Então, lá, né, aí são as palavras do padre. Tendo tomado posse da paróquia, esperei a hora oportuna para agir, provocando-as durante a pregação do mês de Maria. O resultado não se fez esperar. Os protestantes, desesperados pela enorme concorrência do mês mariano, e o entusiasmo dos católicos espalharam um boletim, contendo diversas objeções contra a religião, e mandaram vir um pastor de fora para pregar nas ruas. Tomei a defensiva e ataquei resolutamente em conferências públicas e pelo jornal Manhumirim. O resultado foi extraordinário. A igreja encheu-se, o jornal duplicou as tiragens e, apesar da resistência tenaz dos pastores, a verdade foi vencendo os obstáculos. Caíram-me nas costas uns 5 pastores, com artigos e folhetos. Respondi a todos, esmagando-os por um, obrigando-os a uma retirada vergonhosa. A opinião pública foi conquistada em favor da verdade. Então, primeiro que é aquela questão, você tem que entender que, né, aquele contexto do próprio catolicismo, né, que é mais combativo, não é o catolicismo pós-Vaticano II, né, ecumênico, né, tal. É um que, né, está numa ofensiva, né. E, ao mesmo tempo, ele vai chegar aqui na cidade, vocês sabem muito bem, tinha poucas paróquias, então ele já vem com essa missão, né, aí de organizar a paróquia, né. Então, quando ele chega aqui na cidade, ele vê a força da maçonaria, a força dos protestantes, e pensa, nossa, eu tenho muitas frentes para lutar. Tanto que ele vai fundar o Lutador, né, que a imprensa vai ser uma dessas armas. Aliás, não só do padre, né? Tem algumas encíclicas, cartas pastorais do período que vão incentivar a boa imprensa, né? A questão de você justamente, né, censurar os livros que, digamos, iam contra as ideias do catolicismo e estimular a imprensa católica, né? Então, né, o padre, né, como eu vou mencionar mais à frente, é claro, vocês sabem, tem publicações pela Vozes, pela ABC, e depois, com a fundação do jornal e da editora, daí, né, ele vai não só ter a oportunidade de publicar mais facilmente, mas também vai ter um controle maior sobre esse processo, né, de publicação. Então, na ata, eu também, né, ele colocou lá quantos, né, assim, ele via que o catolicismo estava muito fraco aqui na cidade, porque tinha poucas pessoas que frequentavam a missa ao domingo, e as associações, o apostolado da oração tinha só 15 senhoras, e as Filhas de Maria só 18. Novamente, está prestando atenção em uma preocupação da igreja, as associações leigas, né? Então, tem muitos estudos que mostram, claro,
Haviam associações leigas aqui no período colonial, no período do Império, mas essas associações tinham uma autonomia em relação a Roma. Então, a preocupação aí, já desde o século XIX, e se intensifica aí no início do século XX, é a Igreja retomar as rédeas, né, das associações leigas. Então, muitas associações são criadas aí no século XIX, início do XX, né, onde quem supervisiona os trabalhos da associação é o padre, né, ou as irmãs, né, os padres e as irmãs. Então, claro, ali está falando da apostolado da oração, né, que geralmente eram as senhoras casadas que participavam, as filhas de Maria, que eram jovens, adolescentes antes de casar. Né? Até me lembro quando eu estava fazendo a pesquisa, falava assim que a fitinha azul, né? Daí quando elas iam casar, elas tinham que trocar a fita, né? Porque daí, tinha que pôr a vermelha, né? Porque daí elas já estavam entrando em outro momento, né? Que elas não podiam mais pertencer às filhas de Maria. Né? Lá em Curitiba tem a Associação Santa Rita, é uma associação de oficinas de caridade Santa Rita, e lá pode ter solteiras, casadas e viúvas. Só que no manual diz que cada uma tem uma fita diferente. Né? Me parece que as solteiras eram uma fita branca, as casadas vermelha e as viúvas roxa. As viúvas, né? Roxa, né? Imagina, chegava lá, né, na reunião com a fita roxa, né? Aí, lá em Curitiba, elas mudaram, porque começaram a ficar tristes, via as viúvas, né, com a fita roxa, ficavam, nossa, que coisa mais triste, deprimente, né? Aí resolveram todo mundo usar a vermelha, daí, né, para não ter, assim, esse momento de depressão, né? Assim, de... Nossa, uma viúva, coitadinha, fita, né, sem perspectiva, enfim, uma fita roxa. Então, elas mudaram, né, aí a cor da fita. Mas, veja, mas são associações, né, a Arquiconfraria foi criada em Paris em 1856. A Santa Rita, em Madrid, em 1901. Então, são associações bem nesse contexto aí, que é justamente, né, para trabalhar com, no caso, as leigas. Mas, claro que a gente sabe muito bem que tinha associações para os homens, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Né? O que acontece? Eu acredito que no livro Tombo ele vai mostrar, olha, eu encontrei dessa forma, né? E depois eu fiz essa revolução, que daí em maio ele faz o mês de Maria, né? Para mostrar justamente a eficácia do seu trabalho. Né? Eu vim aqui para, né, me colocar sobre essa responsabilidade, essa missão, e eu estou fazendo, né, com todas as minhas forças. Né? E daí os bispos diocesanos iam ver o livro Tombo, a documentação, né, e ver realmente se o trabalho estava sendo realizado. Aqui algumas fotografias, não estava para ver direitinho, porque é a cópia da cópia. Né? Mas aqui... Ao centro está o padre Júlio Maria, numa conferência em Jequitibá, que é justamente uma das conferências aí em defesa ao culto mariano. Né? A próxima foto, aí festividades também do mês de Maria, né, a coroação, quer dizer, na verdade o que acontece é uma grande estratégia não só do padre, mas da própria Igreja Católica. Porque a representação de Maria, ela é emotiva. Ela conquista corações e mentes. Né? Então, é uma vantagem, né, que os católicos têm, né, nesse embate. Aqui é uma fotografia da cruzadinha eucarística, né, e o padre, né, está ali. Nossa, lá na minha dissertação, ali, ó, está bem lá no centro. Então, a cruzadinha eucarística, né, isso que eu estava até comentando também com a irmã Cacilda na hora do almoço, né, que, claro, a gente está pensando antes do Concílio Vaticano II também. Então, é o catecismo, né, aquela questão de incentivar a questão da frequência, né, à missa e aos sacramentos,
Então, aí a cruzada eucarística é justamente as crianças, né, que já tinham feito a primeira comunhão, que ficavam na cruzada até realmente a adolescência, daí as meninas iam para Filhas de Maria, se assim o quisessem, e os meninos, por exemplo, para os marianos, né? Então, tinha o ramalhete de sacrifício, né, que sacrifício que, né, aquela criança estava fazendo em nome de Deus, enfim, para estimular, né, a prática aí. A concentração mariana, né, dos marianos, né, também, né, outra associação bem importante, assim como a Liga Católica, né, então outras estratégias em questão política, né, porque veja, separação do Estado e da Igreja com a República, a questão do ensino religioso, né, a questão que o catolicismo não era mais a religião oficial da Igreja, né, do Brasil, enfim. Várias questões, tem um embate, né, que depois, na verdade, é o que o José Murilo de Carvalho fala, né, um embate aí entre, né, a Clotilde, né, dos positivistas, e Maria, dos católicos, e quem vence é Maria. Né, daí o feriado Nossa Senhora Aparecida, né, a inauguração do Cristo Redentor, então, né, há esse embate no início aí da República, mas depois, né, uma aproximação novamente. Então, a Liga Católica é justamente essa preocupação, em tempos do liberalismo político, né, como a Igreja se organizar para manter, né, o seu espaço. As Filhas de Maria, né, que a gente estava falando aí da fitinha azul. Né. O interessante é assim, que os rapazes eles podiam casar e continuar nos marianos. Né? E as Filhas de Maria não podiam, era um ritual realmente de passagem, há uma diferenciação aí, né? Eu como estudo essa questão do masculino e do feminino, há uma diferenciação. É claro que há uma preocupação nas encíclicas papais do comportamento de todo associado leigo, né? O mariano ele tem que ser um exemplo, não só na igreja, tem que ser um exemplo no trabalho, né? Em casa, né? Então essa questão do caráter exemplar não era só sobre as mulheres, era sobre os homens também, só que havia uma diferenciação, havia uma vigilância maior sobre as mulheres, mas não só dentro da igreja, né? Aquilo que eu falei, havia de maneira geral na sociedade. Né? Aquele é um período aí que as mulheres estão lutando ainda para o voto feminino, para o sufrágio universal, né? Para ter a liberdade de trabalhar, né? Enfim, né? Então, apostolado da oração, eu acho que não é aquela, acho que tem mais de 15 aí, né? Não deve ser aquela que ele encontrou. Né? Parece que tem mais. Né? O interessante era eu descobrir a família dessas senhoras, né, que estão na fotografia, né? Que na época, como eu falei só com o pessoal da congregação, eles conheciam o padre, né? Mas não sei se conheciam as senhoras. Aqui, do patronato, né? Aí com os vicentinos, que é outra, né? Associação importante, né? E o interessante, assim, voltando, é claro, né, vocês já viram essa questão da análise das fotos, mas ele está assim como se fosse a continuação do pilar de sustentação ali, né? Do patronato, né? Porque ele está assim bem perto da coluna, né? Não sei se o fotógrafo teve essa intenção, mas parece que ele está sustentando, né, o pilar do patronato e, né, os que são, né, os pobres que são atendidos pelo patronato na frente e os vicentinos atrás, na retaguarda e na defesa, né, dos pobres e da igreja. A Liga Católica, que eu falei, né, agora há pouco, então, aqui de Manhumirim, né, a concentração da Liga Católica, deixa eu ver se eu consigo ver a data aqui, é na década de 20. 29? Olha só, ele chegou em 28. E a estratégia dele foi justamente o mês de Maria. Lá no livro Tombo ele deixa claro, né? Aproveitei o mês de maio. Né? E a festividade de Maria. Então, veja, a princípio parece assim, nossa, né, as ações do padre são uma coisa e outra coisa são os livros. Como eu falei, uma coisa está ligada à outra.
né? Porque muito, por exemplo, do que ele tinha que escrever para falar, né, aos fiéis, né, no domingo, ou para falar nas conferências em defesa ao marianismo, a gente encontra nos livros dele, né? Então, aí o que acontece? Aí eu uso 2 autores importantes para analisar os livros do padre Júlio Maria. Um deles é o Roger Chartier, que é um historiador francês. Esse ainda está vivo, né? Até agora só falei do historiador, né, que já faleceu. O Roger Chartier, ele trabalha o livro como um produto cultural. Produto que é consumido culturalmente. Aí ele menciona que você tem que entender o livro, porque ele trabalha com a questão da leitura no período moderno, na França. Entender o livro em 3 dimensões. Uma dimensão que é a escrita do autor. Então, naquela hora que o padre Júlio Maria está escrevendo, ele tem uma intenção. Só que ele tem uma intenção, mas ele tem a preocupação de ser lido, de ser compreendido. Se você pega os 80 livros, claro, tem alguns livros que são para os seminaristas, as irmãs, né, que estão em preparação da vida religiosa, ele vai usar uma linguagem, né, mais de acordo aí com, né, com os agentes do sagrado que dominam a teologia. Outra coisa é você escrever para o leigo, né? O leigo, ele precisa de uma linguagem, né, mais ligadas ao seu dia a dia, né? Então, o que acontece? Né, a gente compreende aí o padre Júlio Maria como um intermediário cultural. Né? É como se a gente tivesse a esfera teológica, que é para os iniciados, para aqueles que estudam teologia, né? E tem a esfera do público mais amplo, que não domina a teologia. Então, o padre Júlio Maria, ele tinha que escrever, ao mesmo tempo, não perdendo a complexidade da teologia e não tentando não correr o risco de ir contra a teologia. Complicadíssimo isso. Às vezes, tem alguns livros que ele fala assim, ó, se eu chamei uma pessoa de santa, né, nos livros sobre a irmã Celeste, né, ele já, na introdução, ele já está pedindo desculpas, porque ele sabe que, né, perante a Igreja Católica, ele não pode chamar de santo, santa, sem o processo de canonização, porque daí ele estaria rompendo com a hierarquia da Igreja, né? Então, é uma tarefa complicadíssima que ele tem, né, que ele tinha à frente, escrever esses livros, né, sobre assuntos complicados, uma linguagem simples. Então, então tem esse fator. Ele tem autonomia, mas não muita. Então, você vai pensar também, né, um padre que tem que vem de fora, fala outra língua. Então, até me lembro que o padre Demberval falou assim, que muitas vezes ele tinha dificuldade, ele tinha que pedir para um seminarista para, né, dizer qual que era a palavra equivalente em português. Né? Outra dificuldade, ele tinha que ter muito conhecimento desse público. Então, o conhecimento como pároco ajudava ele na hora de escrever. Né? Para ele explicar, por exemplo, como é que Jesus está presente em todos os altares ao mesmo tempo. Né? Ele vai fazer a analogia do quê? Do rádio. Você tem um locutor que está num lugar, mas você tem a voz do locutor em vários lugares. Então, né, ele faz esse esforço, né, de explicar a teologia de uma maneira mais didática, né, nos seus livros. Então, tem essa questão aí. Né? Outra questão é que ele tem que... Não é tudo imposição. O padre Júlio Maria pensava assim, daí ele escrevia, o pessoal tinha que ler e aceitar o que ele escreveu. Não, ele tinha que também escrever coisas que as pessoas se identificassem. Né? Se ele falava sobre a Nossa Senhora de uma forma, era, na verdade, uma representação que todos tinham de Nossa Senhora. Ela usava vestes simples, né? Tal. Então, as pessoas aceitavam o que estavam lendo, né? Não é só imposição. Tem a questão da edição, que daí, na hora de editar, você corta partes, coloca figuras, muda a intenção do autor. E a questão do público, que pode fazer várias interpretações, né, sobre o que foi escrito.
A Marina Warner é uma historiadora que trabalha com o mito de Nossa Senhora. Então, é um livro muito grande que ela trabalha aí com a historicidade da representação de Nossa Senhora. Quando eu falo representação, não é só a imagem, é o próprio discurso, né, da Nossa Senhora. Então, ela vai trabalhar historicamente, né, como tem alguns períodos que tem o culto ao leite, e daí a igreja se preocupa com esse culto, né, como tem alguns períodos que tem essa questão do José, se é idoso, se não é. Então, essas mudanças, né, nesse mito da Sagrada Família e da Nossa Senhora. Então, esses dois autores aí são bem importantes para entender as obras do Padre Júlio Maria. Então, que livros que eu trabalhei do Padre Júlio Maria, que já me avisaram que eu tenho 15 minutos, há uns 5 minutos atrás. Eu trabalhei com o livro A Mulher Bendita, que eu posso dizer que ele faz esse esforço, como eu falei, de tratar a teologia de maneira mais acessível. E o interessante aí, para a discussão sobre o papel materno, é a representação que ele traz de Nossa Senhora. Então, aqui é uma citação, mas eu nem vou ler ela na íntegra, mas são citações que vão demonstrando como ele vai associando o papel de Nossa Senhora ao papel da mãe. Ele até brincava assim, pobre dos protestantes que são órfãos. Porque não acredito aí na questão da devoção de Nossa Senhora. Então, aqui na Terra, a primeira coisa que os olhos do recém-nascido encontram, são nos brumos do seu primeiro olhar, é o sorriso de sua mãe. Então, veja, é um apelo afetivo muito grande. Todos os fiéis se identificam com essa relação mãe e filho. Tanto mulheres quanto homens, tem esse apelo sentimental, Se a criancinha tivesse o pleno uso de sua razão, conheceria logo a sua mãe pelo sorriso. A religião, que tão divinamente corresponde a todas as necessidades humanas e as nobres aspirações do homem, não podia excluir essa relação tão suave e tão profunda. O homem precisa de uma mãe no céu, como ele a tem na terra. Um dia, uma criancinha educada sobre os joelhos de uma mãe piedosa aprendia pela primeira vez a fazer o sinal da cruz. Terminando a evocação das 3 pessoas divinas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vinha repetindo, a criança para, de repente, e fixando seu olhar límpido nos olhos de sua mãe, pergunta: mamãe, não há também uma mamãe no céu? O instinto da piedade cristã falará pelos lábios da criancinha. Deus lhe deve ter preparado uma resposta. Essa resposta é Maria, mãe dos homens. Maria é a mãe de Deus, e porque é mãe de Deus, deve ser a mãe dos homens. Então, aquela questão da maternidade humana, que ela é mãe de Jesus, mas é a maternidade espiritual que ele trabalha aí no livro A Bendita Mulher. Então, como eu estou com o tempo restrito, outro livro que eu analiso é Porque Amo Maria. Então, nesse livro, tem um momento que ele vai comparar a Maria a outras mulheres na Bíblia, como se fosse, digamos, precursoras de Maria, que vão trazer alguns traços de Maria antes digamos aí, da concretização da Maria. Então, o primeiro grupo representa a fecundidade, Rebeca, Raquel, Sara. O segundo grupo, a coragem viril, que é bem interessante, porque parece assim, coragem é coisa própria de homem, por isso que tem a coragem viril. E a terceira, o terceiro grupo que mostra o empoderamento dessas mulheres por terceiros. Então, são esposas de reis, irmãos de reis, como a Nossa Senhora, que ela não manda diretamente. Então, que vem toda aquela discussão lá, que é uma das objeções protestantes, que tem toda aquela questão da intermediação de Maria, que os católicos falam justamente nesse poder de Maria. Ao invés de pedir para Jesus, você pede para a mãe, porque para a mãe ele não vai negar. Daí tem aquela questão da bodas de Canaã, que ela vê que está acabando o pão e o vinho e vai pedir para Jesus.
que é uma das questões que o padre trata, né? Que os protestantes diziam, olha lá, Jesus foi mal educado com a mãe. Falou, ô mulher, que nós temos com isso, né? Que você está acabando o pão e vinho. Tudo bem que lá, ele foi lá e fez. Mas, tipo, o que nós temos a ver com isso? Aí o padre vai dizer, não, isso depende da tradução do hebraico. Ele não estava sendo respeitoso e tal. Então, aquela questão toda. Tudo bem, mesmo que ele fosse ou não, ele foi lá e fez, né? Então, aquela questão do poder de intermediação. Porque ela também tem o poder, como, digamos ali, tem o Deus, Jesus e Espírito Santo. E Maria entra como corredentora. Então, essa questão de auxiliar, né? E o quarto grupo de mulheres que antecipa as dores de Maria, na questão de perder o filho, né? Ser mãe significa ser vigilante, doce, condescendente para ou ser pequeno, fraco e necessitado que a providência lhe confiou. Ser mãe dos homens é trazer em suas entranhas essa humanidade desfigurada e ingrata, sem dúvida, mas algumas vezes nobre em suas aspirações, em seus esforços, em suas lutas. Uma mãe não se cansa de empenhar-se junto a seu filho. Culpado, nada poupando para reconduzi-lo. Né? Exorta, repreende, ameaça e pune, mesmo com pesar. Seu coração descobre indústrias que se não encontram senão em um coração de mãe. E quando tudo está esgotado, recorre à sua última arma, a mais eficaz de todas, as lágrimas. Então, aquele negócio, né? Poder persuasivo, né, da mulher. Né? Se nada funcionar, chore. Né? Acho que eu vou seguir o conselho do padre. Né? Se a conferência não funcionar, eu vou começar a chorar. Né? No final, daí, ninguém vai... Né? Ai, coitadinha, ela está chorando. Né? Ai. Aí, outra passagem, né, também do padre. O seu exterior, esse é da Nossa Senhora. Né? Irradiando a benevolência e candura, inspirava a virtude. A sua presença parecia santificar o ambiente e as pessoas nas quais podia irradiar-se a sua beleza, de tal modo, ao seu aspecto, todos os vãos pensamentos da terra se afastavam, como desaparece o orvalho ao mar do sol matinal. As suas palavras sempre comedidas, quanto a sua conservação era calma e nobre, excitando ao bem e à virtude. Então, de uma certa forma, o que acontece? Né? Tem muitos estudos que mostram, não no caso só do padre Júlio Maria, né, que a representação de Nossa Senhora é um modelo para as mulheres católicas. Né? Aí tem outro livro, Ensinamentos de Nazaré, né, que eu compreendi que seria um livro realmente voltado ao devoto, né, porque eram várias lições, como se fosse para ser lidas uma noite, né, uma noite, depois a segunda, a terceira e tal. E era ancorada em cima da Sagrada Família, né, dos franciscanos, essa leitura, né, franciscana e mais humanizada, né, aí da Sagrada Família, não tanto divinizada. Né. E a questão do Leão XIII, né, que tem toda essa preocupação, né, a questão do José como patrono dos operários, né, então, realmente, né, ancorando aí aos papéis sociais, né, do masculino e do feminino e das crianças. Né? Tanto que aí nos Ensinamentos de Nazaré, veja, a hierarquia é totalmente subvertida, né? Porque, né, no plano divino, Jesus é o mais importante. Depois Maria, depois José. Mas no plano terreno, eles usavam a hierarquia terrena. Né? Mesmo Jesus sabendo que né, tinha mais poderes sobrenaturais que sua mãe e seu pai, ele obedecia-os. Né? E a Maria sabia que tinha mais poderes que José, né? Mas ela obedecia. Então, né, nesse livro, né, justamente, né, aparece essa subversão aí da família sobrenatural para uma família mais humanizada, que é uma tendência já desde os franciscanos, né? Considerações finais. Né? Então, né, primeiramente, né, essa questão das obras do padre que transcendem Minas Gerais, né? Veja, depois eu encontrei na própria Arquicofaria das Mães Cristãs livros do padre Júlio Maria lá também. Eu estava lá trabalhando com as atas, eu falei,
o padre Júlio Maria aqui também, né? Lá estava lá, né? Não sei se as associadas liam, né? Mas as prédicas, muitas vezes, o padre, né, tinha a contribuição aí do padre Júlio Maria. E nós temos um historiador aqui de Minas, o José Carlos Reis, né, que ele fala assim que, dependendo... Porque o que acontece? A história é essa relação do presente, do passado para o futuro, né? Que é o quê? É uma visão do presente sobre o passado que cria uma perspectiva para o futuro. Né? Então, que perspectivas que, né, vocês aí da família Júlio-Mariana têm, né? De continuidade ou de mudança, ou de ambas, né? Porque nós estamos falando aí, né, justamente, né, de que congregações que passarem pelo processo de transformação pós-conciliar, né, e do Concílio Vaticano II, e também com os novos desafios, né? Então, o que, né, permanece das ideias do padre Júlio Maria e o que se transforma em relação aos padrões familiares. Recentemente, né, essa semana, agora até o Vaticano teve que se pronunciar, né, sobre a questão da família, né, a questão do número de filhos, e claro, tiraram do contexto a frase dele, que ele falou que o ideal era ter 3 filhos, cada família, e daí, opa, né, o que o Papa está querendo dizer? Que vai ter controle da natalidade, que, né, enfim, daí o Vaticano teve que se pronunciar, que não era bem isso que o Papa estava querendo dizer. Então, vamos ver o que o Papa Francisco anda revolucionando, né, nos últimos dias. Obrigada. Meu nome é Adma. E você disse que no começo que você escolheu fazer esse estudo por causa da sua história da questão familiar. Eu gostaria de te perguntar se seu estudo te ajudou, se você... O que isso foi para você, nesse sentido da sua busca? Muito boa a pergunta. É claro que a gente sempre está revendo as nossas posições, mas, de uma certa forma, até a minha vinda aqui, a Manhumirim, eu convivo com as irmãs, né? Eu, digamos, fiz as pazes com o meu passado, né? Nesse sentido, né? Assim, de perceber, e com o tempo fui percebendo que, independente do modelo familiar, aí depende de como a pessoa encara, né, os obstáculos da vida, né? E talvez a minha mãe não soube encarar bem esse obstáculo, não é, digamos, porque a igreja trouxe essa representação e ela não conseguiu viver fora dessa representação. Porque depois, na minha tese de doutorado, entrevistei algumas outras mulheres que participavam, por exemplo, das comunidades eclesiais de base, e tinha uma delas que era celebrante, que era divorciada. Né? E daí eu descobri isso durante a entrevista. Daí eu estava fazendo entrevista, daí, nossa, divorciada, tá, eu tenho que perguntar sobre isso. Daí eu esperei até o final. Daí eu perguntei. Certo, já tinha 2 horas de entrevista, ela ficou mais 30 minutos explicando por que ela era divorciada. Né, porque ela também não conseguia elaborar muito bem essa questão. Né? Mas, de uma certa forma, era uma mulher que, por exemplo, não caiu em depressão. Ela é coordenadora da padaria comunitária, da comunidade dela, participa de maneira efetiva, né, continua trabalhando. Então, né, digamos, não era o que ela sonhava a separação, mas isso não afetou de maneira tão significativa quanto... no caso da minha mãe. Então, cada pessoa acaba enfrentando essa questão de maneira diferente. Professora, ouvindo você, eu te acompanhando lá de trás, e a sua explanação, me ocorreu a síntese, se é que eu posso fazer, eu te perguntaria, no olhar seu, no olhar que se apresentou, naquilo que você estudou, eu posso concluir, com aquilo que eu escutei, que Padre Júlio, na época dele, ele teve um olhar diferenciado para com a mulher, um olhar de valorização, além da época que permitia. Eu posso concluir isso? Como eu posso dizer? É claro que, no período, tinha várias frentes, né, de preocupação da igreja. Né? Não vamos dizer que o padre Júlio Maria era o único que se preocupava com essa questão feminina. Né? Tinham vários outros, né, que se preocupavam.
Mas ele era justamente desse grupo que, né, se preocupava com essa questão e ligada à preocupação com a família, né? Na verdade, essa preocupação com o público feminino era justamente essa preocupação com a família, né? Sim, mas quando você colocou sobre o olhar, lendo os livros de Nossa Senhora, que ele comparava com o olhar materno, você citou o texto, e aí me veio essa questão, né? Porque me pareceu uma valorização, você está falando de toda a família, mas eu estou pontuando só o lado feminino agora. Porque ele é sempre questionador e difícil de entender quando a gente olha para trás. E aí, ouvindo o seu depoimento, a sua leitura, eu falei assim, puxa vida, ele faz um olhar diferenciado, rico, inovador para a época, para o feminino, a partir da comparação com a Nossa Senhora, o olhar materno. E essa maternidade espiritual, que parece que você colocou, que eu entendi, como algo novo. Na verdade, o que acontece, como eu falei, a Marina Warner, que trabalha com o mito de Nossa Senhora, mostra justamente que a representação de Nossa Senhora, de Maria, é uma representação para as fiéis, sobretudo. Falha? Oi? Uma representação como? Um modelo de comportamento para as mulheres, no catolicismo. Só que ela traz também toda a complexidade da relação que a Igreja Católica tem com as mulheres também. Tanto, no caso, as mulheres leigas quanto as religiosas. Por que traz a complexidade, essa representação de Maria? Porque Maria é importante no processo de redenção, porque ela que vai trazer ao mundo o Redentor. Então, ela é importante. Só que ela tem um papel secundário. Então, o que os estudiosos falam sobre o culto mariano é justamente isso. Por um lado, há uma vantagem em relação aos protestantes, porque confere uma valorização à mulher, justamente por causa do papel de Nossa Senhora no processo de redenção. Mas, por outro lado, a mulher, na Igreja Católica, sempre fica de maneira secundária. Por quê? Se ela é esposa, ela vai ser secundária no lar. Ela pode tentar interceder em nome, né, da igreja, mas de maneira sutil, aquele negócio, mandando sem o marido perceber. E na igreja, a questão da ordenação. Eu sei que falaria isso aqui, mas a questão da ordenação, que é um monopólio masculino. Aquela questão de poder, realmente, fazer a sacralização da hóstia, Então, é um monopólio masculino. Não sei como é que vai ser essa questão, no desdobrar aí da Igreja Católica. Mas, é claro, no protestantismo, também tinha esse monopólio masculino, mas vem se transformando. Quando eu falei que eu participo, por exemplo, de congressos sobre discussão aí do feminino, quando tratam da religião, eles falam mais sobre os protestantes por causa da liderança das pastoras. Não falam muito do catolicismo, porque daí não aparecem as mulheres como lideranças, por causa da questão da ordenação. Então, tem essa questão hierárquica. Não sei como é que isso vai se dar, porque aí você vai ter que romper com uma tradição de séculos, com o prédio dogmático e teológico da igreja. Não sei como é que é, Eu sei que quem trabalha com religião, não só a Igreja Católica, a gente sabe que tem uma parte dinâmica da própria instituição. Mas tem uma parte que resiste à mudança, que é justamente ligada à parte teológica. Então, como é que você vai promover, digamos, a ordenação de mulheres sem entrar em conflito, Então, o que acontece? Essa representação de Maria é assim, é o papel da mulher na igreja, seja ela leiga ou religiosa. A igreja precisa das mulheres. Precisam da persuasão das mulheres. Mas tem essa questão hierárquica dentro da igreja. Então, essa representação de Nossa Senhora tem esse caráter dúbio. Dá poder, mas não dá. Ela tem poder, mas é de influenciar quem tem poder, mas não o poder de fato. Então,
é mais ou menos nesse sentido. Então, o padre Júlio Maria, ele vai dentro dessa linha da Mariologia, que alguns chamam aí, Mariologia tradicional. É claro, o Concílio Vaticano II tenta romper com a Mariologia tradicional, mas eu acredito que a Mariologia tradicional ela é muito emocional e motivadora. Eu acho que foi um equívoco no Concílio Vaticano querer minimizar o marianismo, porque tem esse apelo muito forte no culto mariano. Então, o que acontece? Eu ia lá entrevistar as senhoras da comunidade eclesiástica de base, eu ia falar, elas lembravam de Abraão, de Moisés, das formações que elas tiveram, e daí eu falava, Nossa Senhora, elas lembravam o quê? A intermediária, a mediadora, elas lembravam da Mariologia tradicional. Então, é justamente o apelo emotivo, veja lá, a criancinha olhando e tal. Tem um apelo emotivo, muito forte. Mas eu acho que, só para terminar, tem um ponto positivo nisso, na nossa igreja, que parece que é o único lugar que se cultua a mulher, é na igreja católica. Então eu vejo, por isso que eu te perguntei, que essa força em Padre Júlio é forte, porque esse consciente coletivo, porque é o lugar onde as mulheres são cultuadas, nossa igreja. E eu acho que esse é um ponto positivo que marca que não tem jeito de escapulir. E aí entra o discurso de tradicionalismo, disso de outro, de não poder. Eu acho que é um poder grandioso, esse reconhecimento forte do feminino no nosso meio. Eu não estudei as igrejas protestantes e reformadas, mas tem alguns textos que fazem uma comparação e realmente nos países católicos as mulheres têm mais inserção de participação do que nos protestantes. Então, o que acontece é que por isso que nos países protestantes, como na Inglaterra, nos Estados Unidos, o movimento feminista é mais forte, porque não tem essas válvulas de escape de participação, como nos países católicos. Mas eu não tenho grande conhecimento dos protestantes para poder falar. Eu gostaria de falar a nossa fundação. Por que Padre Júlio fundou? Primeiro, ele não tinha intenção nenhuma de formar mais um grupo feminino, não fazia parte. Só que a Igreja do Brasil estava precisando de trabalhos. Então, como estavam vindo de fora, várias congregações, o Dom Carloto, é por isso que eu digo que Dom Carloto é que nos fundou. O povo não gosta, mas foi ele que pediu a fundação. Então, ele chega e pede ao Padre Júlio que funde uma congregação. Para quê? Exatamente para responder isso aí. Que se formassem, escola normal, que se formassem professoras cristãs, que fossem capazes de ir para a escola pública e ser grandes catequistas. E a gente tem, inclusive temos aqui, uma ex-aluna minha que teve esse jeito. Ela foi nossa aluna, estou falando ela porque ela está presente aqui. Ela foi nossa aluna e se tornou professora catequista, muito boa por sinal, que é a Elvia, ela está aqui presente. Então, quando o Padre Júlio aceitou fundar, organizar, porque o Dom Carloto andou na frente dele, fez lá um monte de coisa, aí o Padre Júlio foi organizar. E quando ele organiza, ele nos dá essa tarefa, que a gente tenha curso normal para formar professoras catequistas que fossem para as escolas públicas serem catequistas. Então, nós demos uma resposta, A nossa congregação é uma resposta a essa dificuldade, Formar mulheres catequistas, professoras catequistas. E a gente aceitou essa proposta dele. Obrigada. E fizeram muito bem. É claro que, como o meu foco era mais a mulher leiga, eu não falei da questão das religiosas, mas foi muito importante, a fala da irmã, porque agora eu estou lendo, como o Leandro bem observou, o meu projeto agora, depois do doutorado, eu estou trabalhando com as histórias, por exemplo, da irmã Celeste, E daí eu fiquei pensando da importância das religiosas naquele contexto, que é justamente a questão dos hospitais,
pais, a questão, né, aí da formação. A nossa fundadora, a cofundadora, foi uma grande educadora. Graças a ela, a gente seguiu aí. Qual que foi o nome? Madre Beatriz Trambá. Ah, sim, já ouvi falar. Vou pesquisar sobre ela também. Então, agora eu estou me voltando justamente para ver essa questão das religiosas, né? Essa vida consagrada das mulheres, né? Então, que é justamente, muitas vezes, esse papel que não aparece, né? E interessante que as mulheres vão assumir, né, as irmãs vão assumir o papel que era assumido pelas mulheres também na época, que é o enfermeira, professora, que é o quê? O cuidar e o educar o outro, que é o papel feminino do período. Né? Agora, vocês me digam quais os papéis que vocês estão assumindo, né? Atualmente, que eu acho que está se diversificando, né, os papéis agora dentro da instituição. Eu queria só falar essa questão justamente do papel da mulher. Quando a gente fala em poder, quem é que tem poder, quem não tem, na questão, inclusive, da Sagrada Família, eu acho que nunca houve essa preocupação de quem tinha mais poder do que alguém, né? E essa questão do papel, esse papel primário e secundário, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque fica parecendo uma visão machista, você dizer qual é o papel primário e qual é o papel secundário. Né? E até de acordo com essa visão, né, essa explanação da irmã Ruth, olha, o papel delas é primário nessa outra visão, né? A importância dessa formação. Então, eu acho que essa discussão assim, de papel primário e secundário, a gente tem que tomar muito cuidado para não ter uma visão machista sobre qual é, né, a colocação. Quando eu falei o papel primário e secundário, não estou dizendo que eu acho isso. Eu estou dizendo que há, né, estudos que falam que essa representação de Nossa Senhora mais ou menos condiz com o papel que a instituição dá às mulheres, né, dentro dela. Né? Mas, sem dúvida, muitas vezes o trabalho das mulheres é fundamental. Se a gente pega as comunidades eclesiais de base, mais de 80% dos trabalhos são realizados pelas mulheres. Né? E daí o que acontece? Nós temos uma professora da PUC de São Paulo, a Maria José Rosado Nunes, que trabalha com a SEBS. Ela fez o doutorado dela na França. E ela vê isso, né? A maioria dos participantes da SEBS são mulheres. Elas que mantêm a SEBS funcionando. Mas quando tem reunião nacional, quem vai são os homens. Né? Então, é isso que elas também têm que ir. Né? É isso que elas querem participar, mas querem também participar da esfera de decisão. Né? Claro que, né, o trabalho delas é mais do que fundamental. O interessante lá da SEBS, né, quando eu comecei a entrevistar, o que acontece? No início, os homens não queriam assumir os ministérios. Né? Porque eles vinham com uma certa desconfiança. Nossa, mas antes era o padre que celebrava, né, que entregava a hóstia, né? Enfim. Então, quem vai assumir vão ser justamente as mulheres, que elas não vão ter tanto medo de arriscar. Aí o que acontece? É o que o Pierre Bourdieu fala. Né? O homem tem mais a perder. Não é só, o poder não é só cor-de-rosa. Né? O poder não é só maravilhoso. Você tem um peso com o poder. Você não pode errar. Então, ela falava assim, por exemplo, que o marido dela era analfabeto. Ele não ia nos estudos bíblicos, porque ele não queria que ninguém descobrisse que ele era analfabeto. Aliás, ele era aqui de Minas. Ela falou que mudou para o interior do Paraná e depois foi para Curitiba. Né? Ela falou, em Minas, ele estudou 30 noites, que trabalhava numa fazenda. E a filha do fazendeiro começou a dar aula, e todo mundo começou a desistir à noite. E daí só ficou ele, e ele ficou sem graça, né? De ficar ele tendo aula particular com a filha do dono da fazenda. Ele estudou só 30 noites, então ele tinha vergonha de expor o fato de não saber ler e escrever.
ela, se eu não sei ler e escrever, e daí? Porque o que acontece? Sobre a mulher não tem esse peso de você não pode errar. Então, às vezes, é uma vantagem. Que nem a Natalie Davis, que é uma historiadora norte-americana, fala assim, as margens, que é o lugar, muitas vezes, que a mulher ocupa, dá mais possibilidade de criação de autonomia. Ela trabalha nesse livro com 3 mulheres, uma, inclusive, missionária no Canadá, e daí ela vai contando a história dessas mulheres, mostrando como na margem há uma possibilidade de criação, porque ela não precisa seguir a regra, como o homem tem que seguir. Muitas vezes a regra é imposta. Então, ela vai contar, por exemplo, de uma mulher que desenhava, fazia atlas botânico. O que acontece? Ao invés dela desenhar o inseto fora da natureza, ela desenhava o inseto dentro da natureza. Ela tinha um pensamento ecológico, num período que não se pensava em ecologia. Enquanto todos o conhecimento acadêmico, que era masculino, desenhava o inseto separado da natureza. Mas ela só pôde fazer isso porque ela estava fora da academia. Então, também a gente não pode pensar assim, a margem, o secundário, como só negativo. Muitas vezes, você está no centro, também tem o peso da responsabilidade. É um jogo, tem perdas, danos e vantagens, tanto num caso quanto no outro. Enfim. Eu gostaria de lembrar, nesse sentido da questão feminina, que hoje as mulheres são mães, trabalham fora, porque precisam de ajudar no orçamento da casa. E quantas vezes pessoas trabalham na nossa casa, têm 3 filhos, e os filhos ficam à mercê, porque eles não têm creche para onde colocá-los, as fábricas não têm creche, e os filhos ficam à mercê de outros. Então, assim, eu acho que nós precisamos lutar muito ainda, no sentido de que todos nós merecemos um lugar. Todos nós merecemos um lugar ao sol. Entendeu? Então, assim, por quê? Por quê? Ser mãe, cuidar dos filhos, chegar em casa, ensinar menino para casa e trabalhar o dia todo? Então, assim, tem que ser revisto, as coisas têm que ser revistas. Uma das lutas das mulheres trabalhadoras é justamente essa questão da creche. Tem algumas, a gente vê assim, algumas estudantes que estão lá estudando, de repente tem a gravidez precoce, Aí, pronto, fica uns 3 anos sem estudar, já tem uma evasão escolar. Então, realmente isso, a questão da maternidade afeta muito a questão da carreira das mulheres. Então, eu, por exemplo, só tive a minha depois que eu terminei o doutorado. Fiz o mestrado, doutorado, e daí tive minha filha. Programado, porque se eu tivesse durante o processo, acho que a minha orientadora ia ter um filho, Que tem toda essa pressão, Às vezes a gente deixa a maternidade para depois que você fazer o mestrado, o doutorado, que arrumar um serviço seguro. Eu sou médica e para a mulher fértil, para a mulher ser mãe, ela tem que ser mãe jovem. A idade boa da mulher ser mãe é de 20, 18 aos 30, no máximo. É a idade fértil da mulher que é boa dela ser mãe. Isso é a biologia, está aí. Eu não estou falando. Até que fica mais cansada, Uma coisa é você não dormir bem com 20 anos, outra coisa é com 40, Não dormir bem com 40, daí você já acorda, mas